E depois ainda fez o povo de palhaço julgando a porra do próprio caso. Tu acha que todo mundo é otário? Você deveria ter esse respeito pelo povo brasileiro. Pelo povo que paga o arroz e o feijão que você come. Você que veio do Maranhão, um dos estados mais pobres do Brasil, e arrota caviar. Você que roubou 50 milhões de reais dos brasileiros comprando respiradores que nunca chegou. Tu só respeita quem tá fora do país e pode te tocar? Por que não respeita o povo que tá abaixo de você? O povo que paga o que tu come? O povo que banca a escola dos teus filhos? O povo que banca as bolsas caras da tua esposa? Hoje é o primeiro dia de política no Brasil e o rocambole da quebrada Flávio Dino já me bloqueou. Por que você aparece aqui nesse perfil? Mas nesse outro aqui, Flávio Dino, você desapareceu, que esse aqui é o meu. Tá com medo? Ou é respeito? Porque no último vídeo eu te desafiei. Eu falei, se você quer prova, sequer fale meu nome, que eu vou te enterrar vivo na internet. E você mais sua esposa fizeram me bloquear. Enquanto vocês no Brasil decidem em quem vão votar, e as urnas eletrônicas devem e irão ser fiscalizadas pelos Estados Unidos, e também deveria ser pela China, porque lembra, fiscalizar não é decidir pelo povo brasileiro, é ter a certeza de que o povo é soberano. Não é o brasileiro político que tem que ser soberano, é o povo que tem que ser soberano. E nesse momento nós temos milhões de brasileiros que não têm água potável, não têm esgoto. E eu tô vendo um monte de político ganhando 40 mil por mês gritando Brasil soberano. Não tem noção do que custa uma cesta básica. R$ 837 uma cesta básica. Se você nunca comprou, você não vai ter noção. E o salário tá quanto? O Brasil precisa de mudança. E essa mudança não vai vir com um candidato A ou B sozinho. A mudança vai vir quando o povo entender que o povo é soberano. E que político, ministro, independente de quem seja, tem que parar de mamar nas tetas do povo e dar ao povo o que é do povo. Tá começando hoje o primeiro dia da política. E eu nem comecei ainda e já tem ministro me bloqueando. Vai ser muito pior daqui pra frente. Por hoje é só. O ministro Dino divulgou aí uma nota dizendo que ele é alvo de ameaças frequentes, que ele tinha sido perseguido e que a integridade dele, física dele, está em risco. Obviamente que ninguém discute a importância de manter a integridade física de um ministro do Supremo. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O problema é que, nesse caso concreto, não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. O ministro, inclusive, e seus familiares estavam na praia, com um carro na praia, na areia. E agora se sabe, porque foi violado o sigilo da fonte, que o jornalista nem estava lá. Foi a fonte que mandou para ele uma foto tirada no momento dentro da praia. Você não está sendo perseguido enquanto você está publicamente num carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. E quando isso foi publicado, o ministro Dino e o gabinete dele não explicaram, nem para o jornalista, nem para ninguém no momento, o que é que tinha acontecido. Agora está se dizendo que o uso foi regular. Então, se é regular, divulga que é regular e bola para frente. Não foi feito isso. Foi aberto um inquérito para investigar o jornalista, se fizeram 2 buscas e apreensões, claramente com a intenção de violar o sigilo da fonte, que foi, inclusive, exposta. Hoje todos sabemos quem foi a fonte. Ah, mas é um inimigo político. Gente, é assim que surgem as denúncias. Não há denúncia possível do seu amigo. Quer dizer, até há, mas é muito mais raro. Além do que, novamente, não interessa se quem foi que denunciou. Interessa. A informação é verdadeira? Ela é de interesse público? Ela não é? O que não dá é para a gente ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, achando que pode violar o sigilo da fonte, violando uma cláusula importantíssima para a nossa democracia, da nossa Constituição, que ele deveria guardar, violando um artigo da Constituição para proteger um colega. O Flávio Dino foi o quê? Foi governador do Maranhão, certo? Governador do Maranhão. Foi eleito com o apoio do Weverton Rocha, alvo da Polícia Federal nessas investigações aí do INSS. O Weverton Rocha, que aparece lá na banheira de espuma. O Weverton Rocha, quando o Flávio Dino assume o governo, ele consegue assumir a rede, a mais importante rede TV e rádio do Maranhão, que estava na mão do Edson Lobão, aliado do Sarney. Lembra? Vocês vão lembrar que o Flávio Dino tinha um discurso contra o Sarney. E aí sabe o que o governo Flávio Dino faz? Começa a injetar recursos públicos, campanha publicitária, na emissora, que inclusive é a difusora, que é a emissora filiada
ao SBT, e essa emissora passa a ser um órgão, um instrumento político fundamental para o fortalecimento do governo do Flávio Dino, do projeto de poder do Flávio Dino, inclusive que ele consegue ser reeleito com esse suporte. Aliás, depois o Weverton coloca quem no comando dessa emissora ali, formalmente? O Willer Tomás foi alvo também da operação agora recente, estava lá na banheira de espuma. Então assim, não vem com hipocrisia. Não vamos falar a verdade como ela é. Tá certo? A gente tem o Sidônio, que recebeu ao longo das gestões do PT na Bahia, ele tem em contratos com a Secretaria de Comunicação do governo baiano, que é uma gestão só, né? São 3 governadores, mas são todos o mesmo grupo político. É o Jacques Wagner, o Rui Costa e o Jerônimo Rodrigues. 1,5 bilhão, não é 100 mil reais, 1,5 bilhão a agência do Sidônio tem em contratos. Eu revelei isso aí. Agora o Lula afastou o Sidônio da campanha. Quem tá na campanha? Quem é o marqueteiro do Lula? O secretário de comunicação é o Sidônio. Quem é o marqueteiro do Lula? O sócio do Sidônio, dono da agência ainda, que o Sidônio teve que se afastar quando assumiu a SECOM. O marqueteiro do Lula é o dono da agência que recebeu 1,5 bilhão. A Polícia Federal vai investigar isso para ver se esse dinheiro foi certinho, se o cumprimento, se as campanhas foram todas entregues, quanto foi a agência intermediou para colocar publicidade nos órgãos de comunicação, inclusive emissoras da própria Globo, do SBT e de outras grandes emissoras e jornais locais lá na Bahia, para sustentar esse projeto perpétuo de poder do PT lá na Bahia? Alguém vai falar disso? Vamos falar do bônus de volume? Vamos abrir CPI? Ah, gente, para fazer o debate sobre financiamento de mídia, a gente tem que ter coerência. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que lidar com os fatos, com a verdade. O Master trouxe aí. O Master estava criando, o Daniel Borcai, criando um sistema de mídia. Estava errado? Até então, não. Ninguém sabia que ele tinha roubado desviado dinheiro desses sistemas de precatório, né, desses negócios aí de RPPS e tal. O que sabia é que ele era um banco que estava fazendo o quê? Estava vindo com uma estratégia muito arrojada, oferecendo o CDB com taxa de recompensa, de resgate aí lá em cima. Tanto é que a própria Globo fez uma sociedade com o Will Bank do Banco Master, o Banco Digital, e o garoto propaganda era quem? Luciano Huck. Aí o Banco Master põe um caminhão de dinheiro, 300 milhões lá na Globo, põe mais 30 milhões no Metrô, põe mais não sei quantos milhões de outros. Isso é crime? Para início de conversa, isso é crime? Todo mundo recebeu esse dinheiro entendendo que era um banco, ok, que era um dirigente, ok. Então assim, vamos falar a verdade como ela é? Tá? Agora, o que interessa aqui são 2 princípios básicos. Primeiro, o STF não tinha que investigar nada. Pode voltar com todo mundo se ele estiver aí. O STF não tinha que investigar nada, porque eles estão usando a máquina para instrumentar, como seu próprio, como se fosse ali um negócio próprio deles, privado. O STF virou uma ferramenta privada dos ministros para se autoblindarem. É disso que se trata. Esse caso, se fosse para ser investigado, difamação, era crime contra a honra. É lá na primeira instância. O Flávio Dino não tinha nada a ver com isso. O Flávio Dino se sentiu difamado. Tudo bem, tem todo o direito de entrar na primeira instância, abrir uma ação por difamação, calúnia e difamação contra o jornalista, o Luiz Pablo. Ele vai se defender e a justiça vai dizer: a matéria era correta, a matéria tinha fundamento ou não tinha? Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!